voltamos para o segundo bloco do programa Entrevistas sobre os rumos da economia brasileira. Estamos conversando com o professor de Orçamento Público do IBMEC, Rafael Pires, e com o consultor de orçamentos aqui do Senado, Luiz Otávio Barroso. Rafael, quais são as possíveis soluções para a crise econômica? Eu sei que não é uma pergunta fácil, mas o que é dúvida de muita gente... Por exemplo, o governo pode aumentar impostos agora para aumentar a arrecadação? Isso está na Lei de Diretrizes Orçamentárias? Precisa estar? Como é que é? Bom, Karine, na verdade, as regras para o aumento de impostos estão previstas na LDO. O que se tem visto nas falas da equipe do governo é que o aumento de impostos vai ser o último recurso a ser utilizado. Então, as medidas que foram adotadas até o momento, na verdade, boa parte delas tem o objetivo de conter as despesas, que realmente vinham crescendo num ritmo bastante acelerado nos últimos 4, 5 anos, mais ou menos. Isso, aliado à crise econômica, gerou essa situação de déficit que a gente vive hoje. E isso na verdade, acaba funcionando como uma bola de neve, porque a partir do momento em que o governo reduz os seus gastos, ele deixa de intervir, de aportar recursos na economia. Isso faz com que as empresas, os investidores se recolham, se retraiam, e isso diminui o volume de recursos na economia e, consequentemente, derruba a arrecadação, diminui a receita. Então, essas medidas agora, elas são importantes, que foram tomadas, mas é importante também melhorar a arrecadação. E, nesse sentido, foram feitos alguns anúncios de possíveis privatizações, ampliação de privatizações, concessões e tudo. Isso, com certeza, vai gerar uma entrada de recursos para o governo que vai permitir que pode permitir reduzir esse déficit que está previsto. Luiz Otávio, o que está sendo discutido hoje aqui no Poder Legislativo, né, no Senado, no Congresso? Quais as medidas que estão tramitando de ajuste fiscal que você pode citar para melhorar, né, essa situação? Você tem iniciativas que estão tramitando tanto no Senado quanto na Câmara. Uma que está no Senado, né, uma questão que parece importante do ponto de vista da gestão orçamentária e financeira, é a de desvinculação das receitas, tá? Isso é sempre um mecanismo que é introduzido na Constituição, né, porque as receitas públicas são muito vinculadas a determinadas finalidades. Existe uma crítica, a gente poderia discutir isso em outro momento, mas o fato é que, do ponto de vista do gestor público, muitas vezes ele avalia que precisa de maior discricionariedade, ou seja, de conseguir melhor flexibilidade na gestão desses recursos. Então, uma medida que se apresenta é essa, de desvinculação das receitas, e aí alguma coisa importante isso já existe há muitos anos, só que isso sempre precisa ser renovado de tempos em tempos, e a que vigorou, o dispositivo constitucional que vigorou até o final do ano passado não foi, até agora, reproduzido, tá? Então, isso está em tramitação para começar a valer de novo e não vai valer só para a União, para o governo federal. Vai ser uma novidade aí importante. Isso vai valer também para os estados e para os municípios, tá? Que é algo que deve valer até 2023. Uma outra medida que está em tramitação na Câmara, deve vir para o Senado, dentro em breve, é a de limitação dos gastos públicos, criando um teto de acordo com o nível de inflação apurado em cada ano. Né? O que isso significa dizer? Significa dizer, essencialmente, tá? A evolução das receitas públicas, elas ocorrem tanto pelo crescimento real da economia, tá? Pelo crescimento do PIB, vamos dizer assim, grosso modo, e também por um efeito inflacionário. Tá? A ideia é de que você limite as despesas ao crescimento, né, à evolução da inflação. Tá? Isso está sendo, também seria uma mudança feita na Constituição. Né, existe uma proposta de mudar a Constituição nesse sentido, para você estabelecer esse teto. Pode ser algo que não vai apresentar resultado, não deve apresentar resultados imediatos no curto prazo,
nos próximos 2 anos, tá? Porque, como eu falei, você tem de um lado o crescimento do PIB e o crescimento da inflação. O que a gente vê crescendo é a inflação, não o PIB, o produto, né, a atividade econômica. A atividade econômica está estagnada e não deve ter muitos efeitos, mesmo que venha a crescer no ano que vem, não deve ser muito, ainda que cresça, tá? Então, no curto prazo, isso não deve ter efeitos. A expectativa é que gere efeitos mais à frente, mas o mais importante, do meu ponto de vista, é que isso não fosse fixado na Constituição. Não é uma solução que me agrada muito. Eu prefiro um outro tipo de solução, por exemplo, e isso está até previsto num projeto de lei complementar, que está em discussão também, a respeito de revisão da Lei de Responsabilidade Fiscal, no sentido de você avaliar a trajetória da despesa pública dentro do plano plurianual. E aí eu acho que você teria uma periodicidade mais apropriada e um momento mais apropriado também, fazendo valer um instrumento que já existe, já está colocado. Acho que essa seria uma solução importante. Karine, eu concordo com o Luiz Otávio. E uma outra preocupação que eu tenho é o prazo de 20 anos. Isso o que a gente entende dessa medida, na verdade, é que existe uma intenção de reduzir a participação do Estado na economia. Em que medida? Na medida em que os gastos não vão ser ampliados além da inflação. Não vai ter um gasto do governo maior do que a inflação. O que é importante também a gente lembrar é que o gasto do governo ele precisa ser mais eficiente, mas ele é extremamente necessário, porque ele também ajuda a redistribuir a renda, e não só através dos programas de assistência, como Bolsa Família, por exemplo, mas na medida em que se o Estado oferece um serviço de saúde gratuito, por exemplo, ou educacional, ele está proporcionando à população de baixa renda uma desoneração de seu gasto, digamos assim, uma forma mais simplificada. Então, na medida em que esse gasto do governo deixa de ser aprimorado, a gente já tem tanta deficiência, principalmente nesses dois setores, que isso precisa ser cuidado, assim, observado com muita atenção. Rafael, e como é que essa instabilidade toda do mercado aqui dentro, a economia brasileira, reflete lá fora, no exterior, no mercado internacional? Bom, isso no mercado internacional é muito ruim, né? Essa crise toda que a gente vive, essa confusão, eu diria, né? Um governo ainda interino, acusações de golpe, de uma substituição, né, que não foi democrática, e isso afugenta, essa situação gera insegurança. Então, isso afugenta os investidores internacionais e também prejudica a imagem do país, né? Parece, e aí nesse sentido, não sei se o Luiz concorda, mas a revisão da meta contribui também para essa deterioração da imagem do Brasil, porque, na verdade, o governo volta atrás em um compromisso que assumiu. Ou seja, não é obrigatório que o orçamento preveja um superávit, ou seja, que ele preveja menos gastos do que receitas. Mas uma vez que o governo assumiu este compromisso, e aí ele volta atrás no meio do processo, ele vai se desgastando e vai perdendo credibilidade, o que é fundamental no mercado, principalmente no internacional. Você concorda com isso? Se você, complementando a ideia, em relação aos agentes econômicos no exterior ou no Brasil, tá? Eles, em geral, precisam de estabilidade. Aliás, se você pensar na sua vida, né? Se você precisa tomar uma decisão de investimento, em geral, você fica mais confortável, tá, num ambiente onde você consiga visualizar o que vai acontecer amanhã. Então, quando você tem essas turbulências todas, incertezas, né, um ambiente que você não sabe qual rumo que vai tomar, isso, de fato, isso trava, né, investimentos que seriam feitos não só por agentes externos, como eu estou falando, por investidores brasileiros também, tá?
Então, assim, diversas medidas que estão sendo tomadas são importantes, retomar uma trajetória de confiabilidade. Tá? A questão de você ter um déficit, isso acho que vem de uma questão momentânea, um problema momentâneo, de evolução de despesas, talvez o país não suportasse, tá? Mas, de qualquer forma, de uma queda da arrecadação muito acentuada nos últimos anos. Tá? E os compromissos do governo são... As pessoas demandam, ao mesmo tempo que criticam o governo, né, pelos gastos, as pessoas demandam também gasto público. Tá? Despesa com saúde, despesa com educação, despesa previdenciária, que é um problema. Tá? Muitas das despesas previdenciárias se revestem da característica de transferência de renda também. Agora, esse cenário que se reflete lá fora, Rafael, vale também para os países parceiros, como no caso do Mercosul, dos BRICS, vale para esses casos também? Sim, com certeza. Como eu tinha dito antes, né, na verdade, essa tentativa de reduzir a participação no Estado, ela vai um pouco, foge um pouco do que os países em desenvolvimento estão fazendo, né? Na verdade, assim, hoje a gente está mais ou menos equilibrado, mas na medida em que a gente começa a reduzir, a gente vai deixar de acompanhá-los, né? Digamos assim. E, bom, a instabilidade é tremenda, né? Se por um acaso acontece de se restabelecer o governo anterior, muda de novo toda a política externa, que mudou agora recentemente, vai mudar de novo toda a política externa. Você imagina o impacto que isso tem, isso para além das relações econômicas, né? Isso para as relações diplomáticas também é muito complicado. Você quer complementar também sobre isso? Assim, a nossa expectativa é de que, independentemente do que ocorra a partir de agosto, quer dizer, permaneça o governo, se efetive o governo interino ou volte o governo que foi afastado, a gente espera que algum movimento, que, né, esses movimentos, essas tentativas de estabilização da economia prossigam, né, para que os investimentos voltem a ocorrer e que o país volte a ser o que a gente viu há pouco tempo atrás, que era um país que gerava uma expectativa muito grande. Né? Nós, brasileiros, estamos acostumados, de certa forma, a achar que nós vamos e aí acontece alguma coisa e o nosso desenvolvimento trava. O que todos nós esperamos é que a gente adquira condições de um desenvolvimento contínuo ao longo do tempo, em benefício de toda a população. Tá certo. Muito obrigada pela presença dos dois aqui no programa. Nós ficamos por aqui. Eu conversei com o professor de Orçamento Público do IBMEC, Rafael Pires, e com o consultor de orçamentos do Senado, Luiz Otávio Barroso, sobre os rumos da economia brasileira. Para críticas e sugestões, ligue para o Alô Senado, 0800 61 2211. Para ver de novo qualquer programa da nossa TV, acesse senado.leg.br/TV.